pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Mariana e este aqui é o canal Sobrenatural, para de relatos aí sobrenaturais sobre Santo Antônio. Quem aí tem relatos aí com esse santo aí, o santo casamenteiro? E hoje é o dia dele, né, 13 de junho, dia de Santo Antônio. Muitas das pessoas, né, fazem até simpatias aí para descobrir quem vai ser o futuro namorado ou marido. Já ouvi falar muito dessas simpatias. E hoje tem vários relatos interessantes aqui sobre Santo Antônio. Mas antes eu quero pedir a você que gosta do canal, deixa aí o like, compartilha com seus amigos, se inscreva se você não é inscrito. E se esse vídeo tiver a função de hypar, quem puder hypá-lo aí pra mim, eu agradeço. Se tiver algum relato sobrenatural, manda aqui pra mim no e-mail que tá aqui ó, na descrição do vídeo. Se quiser me seguir nas outras redes sociais, estão todas aqui embaixo links também. E eu quero pedir um favor a vocês, quem puder divulgar aí o vídeo, compartilhar aí, eu agradeço. Porque o YouTube, gente, ele não tá entregando muitos vídeos. E eu confesso que tem prejudicado muito aqui o canal. Então, muitas pessoas que são inscritos não estão recebendo notificações aqui do vídeo, mesmo estando com o sininho ativado. Então, eu peço aí a ajuda de vocês. Para tentar dar uma visibilidade melhor aqui ao canal, eu agradeço. E hypar também, né, que ajuda muito quem puder. Mas agora chega de papo, eu já falei muito aqui. E vamos para esses relatos aqui dessa coletânea sobre Santo Antônio. Mudei o fundo aqui do chroma key, eu tinha esquecido de mudar aqui, que eu tava gravando outros relatos aqui pra vocês, pra adiantar. E esqueci, né, mas a introdução ficou com aquele fundo e os relatos agora vão ficar com o fundo aí, com o Santo Antônio aqui no fundo, né. E vamos aqui pro primeiro relato, que é um relato que eu achei muito interessante só pelo título, que se chama Levei uma surra espiritual de Santo Antônio. Oi Mariana, meu nome é Leila, pode mudar se quiser ou simplesmente falar, não tem problema algum se você quiser falar. Eu queria compartilhar uma história que aconteceu com a minha tia, há uns anos atrás, o que virou um verdadeiro alerta para mim e para todas as mulheres da nossa família, sobre o que é passar dos limites com coisas sagradas. Minha tia se chama Arlete e sempre foi muito devota de Santo Antônio, mas a devoção, no caso dela, acabou virando desespero. Ela já tinha passado dos 30 anos e não tinha casado ainda, enquanto todas as amigas e as irmãs já tinham casado e muitas tinham até filhos. Na nossa família do interior, era motivo de muita cobrança essa coisa de não ser casada, e ainda tinha aquela chacota de você vai ficar pra titia. Ela sempre foi uma mulher muito bonita, trabalhadora, mas não tinha sorte no amor. Os relacionamentos delas parecia que nunca dava certo, sempre que terminavam do nada. Os homens simplesmente sumiam da vida dela e depois apareciam casados. Foi então que num dia dos namorados ela decidiu fazer uma simpatia bem radical, que aprendeu com uma vizinha mais velha, que consistia em cozinhar o pobre do Santo Antônio no feijão. Tadinho do Santo Antônio? Sim, Mariana, exatamente isso. A vizinha jurava que funcionava. Você colocava a imagem do Santo Antônio dentro da panela de pressão junto com o feijão. E dizia em voz alta que só ia tirar ele dali quando aparecesse um homem para casar. Toda vez que o feijão acabasse, colocava mais para cozinhar junto com a imagem do Santo Antônio. A minha tia Arlete, tomada pelo desespero e com raiva de tantas decepções, resolveu tentar. Ela fez tudo direitinho, segundo o que a vizinha disse. Colocou o feijão, colocou o santo, uma imagem antiga que ela tinha em casa, ou melhor, a imagem que era da minha avó. Falou as palavras como se fosse uma ordem e ainda disse rindo: se não me arrumar um marido, vai virar caldinho em Santo Antônio. Nossa, gente, não vai fazer isso em casa, de pôr aí o Santo Antônio pra cozinhar no feijão. Voltando aqui o relato. Fez isso à noite, na cozinha de casa, com a porta e janelas fechadas. No começo nada aconteceu, mas naquela madrugada ela foi acordada com um barulho horrível na cozinha, como se as panelas estivessem caindo no chão. Quando
levantou, viu todas as portas dos armários abertas, estavam todas escancaradas, talheres espalhados e a panela de pressão com o feijão, a mesma que ela tinha cozinhado ali, o Santo Antônio, estava no chão, fechada. E quando ela pegou a panela, ela sentiu um cheiro muito ruim, como se algo estivesse queimado lá dentro. A minha avó foi na cozinha e ajudou ela a arrumar, achando que foi algo sobrenatural ali e elas não sabiam explicar muito bem. Ela ficou super assustada, mas o pior ainda estava por vir. Na mesma noite, ela teve o que descreveu como seu pior pesadelo. Ela sonhou que estava sozinha numa igreja escura, só iluminada por velas, e que uma figura com os coberto, com uma túnica marrom, vinha caminhando lentamente na sua direção. Quando chegou perto, levantou o braço e com um olhar severo começou a bater nela com um cinto de couro. Ela tentou correr, mas não conseguia sair do lugar. Sentia uma dor real e o som das pancadas ecoava como se estivesse dentro ali da sua cabeça. Ela acordou gritando, suando e com várias marcas nas pernas, nas costas e nos braços, como se tivesse apanhado de verdade. Minha avó correu ali pro quarto dela e chegou a ver esses vergões e achou que ela tinha sido atacada por alguém, mas a casa estava trancada e não havia sinal de invasão. Arlete chorava sem parar, tremendo, e repetia: "Foi ele, foi o santo, ele me bateu, eu desrespeitei ele." E contou para minha avó que não sabia de nada. Minha avó quase deu outra surra nela. Depois disso, ela ficou doente. Febre, dores no corpo e pesadelos constantes. A minha avó levou ela no médico, mas ninguém achou explicação, até que uma vizinha que frequentava um centro espírita da cidade nos indicou uma senhora benzendeira. A mulher olhou para minha tia e disse de cara: "Você mexeu com o que não devia", e ainda desronrou ali o santo. Isso que você está sentindo é castigo e ensinamento ao mesmo tempo. Ele está te ensinando a respeitar. A benzedeira fez várias rezas ali, mandou queimar a imagem quebrada. Ela tinha sido trincada ali com o calor da panela e pediu que Arlete fizesse um pedido de perdão e orasse por 13 dias seguidos, sem pedir mais nada, só agradecendo e pedindo perdão. Depois disso, aos poucos, ela foi melhorando. Hoje em dia, tia Arlete continua solteira, mas pelo menos está em paz. Diz que nunca mais aguentou ver a imagem de Santo Antônio na sua frente. Diz que aprendeu também que o amor não se força, muito menos com ameaças e chantagens espirituais, e que Santo Antônio não é culpado da carência das pessoas, que ele ajuda quem pede com fé, e não quem trata ele como um boneco, com desrespeito, assim como ela fez. Ela diz que realmente aprendeu a lição. Mariana, essa história da minha tia virou tipo uma lenda aqui na cidade. Todo mundo que escuta ri, mas no fundo ninguém mais ousa fazer essa simpatia. Pelo menos na minha família não. Dizem que Santo Antônio é bravo quando é desrespeitado. E eu gostaria de saber se você ouviu outros relatos assim. Será que isso foi mesmo uma punição espiritual? Ou a Arlete acabou mexendo com forças, achando que era só uma simpatia inocente? Obrigada por ler e um grande abraço da Leila. Muito obrigada a você por enviar o relato. E eu acredito sim que Santo Antônio de alguma forma veio ali em sonho e se vingou ali dela. Gente, que ideia de cozinhar o santinho. Tem, né, várias simpatias, né? Eu não sei se vocês lembram, eu fazendo propaganda aqui, né, para as novelas. Mas vocês lembram, né, gente, de uma gêmea, a Mirna? Ela tacava o coitado do Santo Antônio de cabeça para baixo dentro do poço. Eu acho que cozinhava ele no feijão também. Coitado, gente, tem que respeitar ali a imagem do santo. E no caso aqui, né, ela se deu muito mal. Ela levou uma surra, e foi uma surra que foi ali no espiritual, mas passou ali pra vida real, porque ela acordou com marcas no corpo todo, né, e ainda ia levar outra surra ali da avó dela, da mãe dela, na realidade, né, a sorte que não levou. Mas, gente, com santo não se brinca. Ainda mais assim, né, Santo Antônio é um santo casamenteiro,
né? E eu acredito que não precisa fazer estudo. Se você quer ali pedir alguma coisa, faça uma oração ali e com fé você vai ser atendida. Mas que legal, e dá vontade de rir, sim. Me desculpa aí a moça que enviou, mas dá vontade de rir, porque eu fiquei imaginando na minha cabeça a situação aqui, tadinho, pondo ali o Santo Antônio dentro da panela aqui e fechando, né, pra cozinhar o coitado do Santo Antônio. Coitado. Vamos aqui, gente, pro próximo relato, que se chama Santo Antônio curou a minha avó. Oi, Mariana, meu nome é Aline. Peraí. Pode usar outro nome se você quiser, mas se quiser falar também não tem problema algum. Eu escrevo de coração aberto para dividir uma história que aconteceu na minha família e que até hoje a gente guarda com muita fé e gratidão. É sobre a minha avó, a Dona Maria. Uma mulher simples, rezadeira, daquelas que conhece rezas de cor e carrega um terço no bolso, até mesmo para ir no mercado. Essa história aconteceu com ela em 1997. Minha avó sempre teve uma saúde firme, apesar da idade. Mas naquele ano ela começou a passar muito mal. Ela tinha fortes dores no estômago, enjoos constantes, chegou até mesmo a parar de comer. Emagreceu muito. O médico da cidade desconfiou de úlcera. Depois levantou a possibilidade de um tumor no pâncreas. Fizeram exames, mas como era cidade de interior, hospital, era muito precário. Nada era muito certo. Só diziam pra gente se preparar. Eu tinha 14 anos na época, mas me lembro bem da tristeza em casa. Minha mãe chorava escondido e meu avô passava as noites ajoelhado rezando no pé da cama. Mas foi minha avó quem mais nos surpreendeu. Mesmo fraca, ela pediu que colocasse uma imagem de Santo Antônio no criado mudo do quarto dela. Ela era muito devota dele. E todas as noites antes de dormir, eu mesmo chegaria a ver. Ela segurava a imagem nas mãos e dizia: se o Senhor quiser me levar, que seja na hora certa. Mas se ainda tem coisa para eu fazer nesse mundo, me cura, meu santinho. Ela dizia que sentia um calor nas mãos toda vez que rezava com aquela imagem. Uma noite, no dia 13 de junho, que a gente sabe que é o dia dele, ela acordou de madrugada, dizendo que um homem com túnica marrom e um menininho no colo tinha entrado no quarto dela e sentado na beirada da cama, e ficaram ali em silêncio, como se estivesse orando ali por ela. Meu avô disse que não viu nada, que era a imaginação dela. Meu avô era muito medroso. Ela não teve medo, pelo contrário, diz ela que sentiu uma paz que não dava para explicar. No dia seguinte, minha avó acordou melhor, pediu café, pão de queijo e até brincou dizendo que estava com fome de 2 dias. Aquilo deixou todo mundo muito espantado e ao mesmo tempo feliz. Aos poucos ela voltou a andar pela casa, voltou a se alimentar e as dores desapareceram. Passado mais alguns dias, refizemos todos os exames e, para surpresa de todos, não havia mais nenhum sinal de nenhum problema. Nenhum. Nem inflamação, nem tumor, nem infecção, nada. Graças a Deus e a Santo Antônio. O médico ficou sem entender e a minha avó só respondeu para ele: foi o meu Santo Antônio que me curou. A imagem do santo ficou no quarto dela até o fim da vida dela. Ela morreu em 2015, já com seus 90 anos. Dormindo, tranquila, dormiu em paz, do jeitinho que ela queria. Até hoje a gente faz uma pequena novena em casa, até o dia 13 de junho, para homenagear Santo Antônio. Em todas as nossas conversas de família, essa história às vezes volta. Porque quem viu o estado da minha avó antes e depois, sabe que foi um milagre mesmo. Mariana, agradeço demais por ler a minha história. Queria saber se você já ouviu outros casos de cura com Santo Antônio, ou se alguém do canal já ouviu. E se alguém mais já viu essa figura dele com o menino. Será que era o menino Jesus mesmo? Um abraço com carinho. Muito obrigada pelo relato, um abraço para você, um beijo também, muito obrigada.
E a figura dele com o menino, Santo Antônio tem, né? A figura com o menino. Eu acredito que passa ali a entender, sim, o menino Jesus, né, gente? Né? Ele tem, né, a imagem, pelo menos a que eu conheço, né? Tem um menino, eu acredito que é o menino Jesus, sim, né? Não sei direito, mas eu acredito que geralmente todos os santos que tem aqui um menininho simulam, assim, o menino Jesus, como se fosse o menino Jesus. E eu já ouvi, sim, relatos de pessoas que pediram coisas ali pro Santo Antônio, curas, né? E foram, sim, atendidas. E eu não tô lembrando aqui de alguma história certa, mas tem, sim, vários relatos. E se você que tá ouvindo aqui tiver algum relato parecido, quiser mandar aqui pra mim, o e-mail tá aqui, ó, na descrição do vídeo, ou deixa aí nos comentários. E eu acho que o que mais vale, gente, não importa o santo, o que mais importa é a questão de ser ali a sua fé, né? Você acredita, você vai, você pede e você é atendido. Mas vamos aqui pro próximo relato, que também me intrigou bastante, o nome do relato, que se chama A Simpatia de Santo Antônio, que deu errado. Olá, Mariana, meu nome é Denise, eu tenho 32 anos e sou de uma cidade pequena no interior de Goiás. Cresci em uma família católica, rodeada de fé, novenas e muitas festas de santos. E como muita gente, eu tinha uma devoção especial por Santo Antônio, o famoso santo casamenteiro. Mas o que aconteceu comigo há alguns anos mudou completamente a forma como eu enxergo esse santo hoje em dia. Hoje me pergunto até onde a fé pode ir antes de se transformar em algo perigoso. Isso aconteceu quando eu tinha 25 anos, eu era solteira e ainda sou. Todas as minhas amigas já estavam noivas, casando, algumas até tinham filhos, e eu me sentia ficando para trás. Não era por falta de esforço, eu me cuidava, eu trabalhava, eu era simpática, mas parecia que nenhum relacionamento meu ia pra frente. Foi aí que uma tia-avó minha, dessas bem místicas, falou de uma simpatia do Santo Antônio, que era infalível, que ela mesma jurava ter feito quando era jovem e tinha funcionado. A simpatia consistia em pegar a imagem do Santo Antônio, uma dessas de gesso ou resina, e colocá-las de cabeça para baixo dentro de um poço. Ou se não tivesse um poço, poderia ser dentro de um copo com água. A pessoa devia fazer isso na véspera do dia de Santo Antônio, à meia-noite, e fazer um pedido bem direto. Do tipo, ou me arruma um marido, ou você não sai mais daí. Depois era só deixar o santo ali até o pedido ser atendido. Eu confesso que hesitei. Achei meio desrespeitoso, mas a carência falou mais alto. Naquela noite, esperei dar meia-noite certinho, peguei a imagem pequena que eu tinha desde criança, que foi um presentinho da minha avó, e coloquei num copo com água, já que eu não tinha poço. Coloquei ele de cabeça para baixo e fiz como a simpatia mandava. Fiz meu pedido em voz alta e na hora não senti nada. Mas naquela mesma madrugada eu acordei com um barulho seco, forte e alto no meu quarto. Era como se algo tivesse caído da estante. Levantei assustada, acendi a luz e vi o copo com a imagem de Santo Antônio todo estilhaçado no chão. O santo estava virado para frente, para a porta do meu quarto. E eu juro que tinha deixado ele na mesa, bem longe da beirada. A imagem estava rachada no meio do rosto. Achei que tinha sido algum descuido meu. Talvez eu deixei o copo perto da beirada, mas tentei não pensar muito nisso. E com um certo peso na consciência, coloquei a imagem de volta no altar, o altarzinho que eu tinha em casa. A imagem estava trincada, mas eu coloquei ela lá assim mesmo. Nos dias seguintes, comecei a ter pesadelos estranhos. Eu sonhava com um homem sem rosto me observando. Senti um peso no peito quando acordava. Às vezes ouvia passos no corredor, mesmo eu morando sozinha. E o pior, cheiro de flor podre. Algo entre rosas murchas e morfo.
Começou também a aparecer no meu quarto, sempre por volta das 3 da manhã, esse cheiro. 2 semanas depois eu conheci um rapaz chamado Daniel. Ele era alto, bonito e gentil. Tudo parecia perfeito, então achei que a simpatia tinha dado certo. Nós nos víamos algumas vezes e começamos a namorar, quase de imediato. Mas logo as coisas ficaram um pouco estranhas. Daniel sabia de coisas sobre mim que eu nunca contei, coisas íntimas. Na minha infância, medos, sonhos, às vezes ele até me dizia frases que a minha avó costumava falar. E ela já tinha falecido há alguns anos. E o mais assustador, ele nunca falava de onde vinha, nem onde morava. Sempre me encontrava na praça ou na porta do trabalho. Desaparecia do nada. Comecei a desconfiar. E certa noite, depois que ele me deixou em casa, tentei segui-lo discretamente. Depois ali do nosso encontro, eu vi ele drobar uma rua e simplesmente sumiu, sem deixar rastro, como se tivesse evaporado no ar. No mesmo dia eu voltei para casa e encontrei a imagem de Santo Antônio toda quebrada em pedacinhos no chão do quarto. Ninguém tinha a chave da minha casa além de mim, então não poderia ser ninguém. Procurei então um padre que era amigo da minha família. Levei a imagem e contei tudo que eu fiz, inclusive sobre simpatia. Ele ficou muito sério e me deu uma bronca e me disse: Denise, Santo Antônio é um intercessor de fé, mas quando você obriga, ameaça ou faz isso como barganha, você não está pedindo, você está desrespeitando. E entidades se aproveitam desses rituais aí mal conduzidos. Então eu acredito que você está sendo obsediada. Ele fez uma bênção, me deu um terço e pediu para eu me afastar de tudo por um tempo e orar a Santo Antônio pedindo perdão. Depois disso, Daniel nunca mais apareceu. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Parecia mesmo que ele nunca existiu. O cheiro que ficava no meu quarto às 3 da manhã sumiu. Os sonhos pararam, mas o medo ficou. Hoje eu continuo solteira. E sabe de uma coisa? Aprendi que a solidão não é castigo. Muitas vezes é um alívio. E que não se deve brincar com aquilo que a gente não entende por completo. A fé, quando usada como desespero, pode abrir portas erradas. Mariana, muito obrigada por contar essa minha experiência. Gostaria de saber se você já ouviu outro relato assim. Simpatias que simplesmente deram errado. Será que Daniel era um espírito? Ou algo que atendeu o meu pedido só para entrar na minha vida? Fico no aguardo da sua opinião. Um beijo para você. Muito obrigada a você por enviar o relato. E eu acredito que talvez sim, né, um espírito que estava por ali, uma entidade, que talvez até de uma certa forma queria ali sugar sua energia ou aproveitar ali do que você fez. E a questão, né, do Santo Antônio ali ter quebrado, talvez já foi ali uma espécie de aviso para você procurar ajuda. E, gente, a gente fala dessas simpatias aqui, tem várias pessoas, simpatias tem ali um lado ocultista. Eu esqueci de falar no relato anterior, mas tem sim um lado um pouco oculto. Tudo que você bota ali muita fé acaba acontecendo. E eu acho que isso acontece também com simpatias. Inclusive, né, com essa simpatia simplesinha aí de Santo Antônio. Tem uma muito simplesinha, essa eu confesso que eu já fiz. E, gente, dá certo, tá? Dá certo. Eu lembro que eu pus as letras do alfabeto inteiro. E você, tipo, criança, né? Criança não, tinha uns 13 anos, se eu não me engano. E eu coloquei ali, né, todas as letras do alfabeto. Coloquei no prato com água, drobei os papelzinhos e deixei, tipo, do dia 12 pro dia 13. E no dia seguinte, abriu lá o papelzinho com a letra E. E na época eu não conhecia ninguém ali com aquele, tipo, nome E. Quem, gente? Tipo, não conhecia ninguém. E hoje o meu esposo, o nome dele começa ali com a letra E. Então, assim, é real. Quando você bota fé, é real. Então tem que ter muito cuidado. Porque talvez você ache que tá fazendo algo inofensivo, mas você tá mexendo com forças ali, forças que você não tem muito controle. Mas vamos aqui pro próximo relato, que eu achei também muito interessante.
o título, que é esse aqui: O Santo Antônio que queria voltar para casa. Oi Mariana, meu nome é Ana e sou neta de um senhor que por muitos anos foi dono de um antiquário bem tradicional em Copacabana, no Rio. Cresci ouvindo meu avô contar várias histórias estranhas sobre aquele lugar. E mesmo sendo uma pessoa muito cética, algumas delas são bem difíceis de ignorar. Hoje decidi te escrever para compartilhar uma que sinceramente até hoje me dá arrepios e confesso que me faz rir também. É um misto. Meu avô dizia que o antiquário não é só loja, é um museu de memórias e energias. Ele trabalhou mais de 50 anos naquele lugar. Sua vida toda, praticamente. Hoje esse antiquário não faz mais parte da nossa família, pois os filhos do meu avô, inclusive meu pai, já tinham ali essas profissões e eram bem-sucedidos, e não tinham ninguém para tocar ali um negócio. E o meu avô acabou tendo que vender. Nesse tempo que meu avô ainda trabalhava lá, ele viu de tudo. Objetos que mudavam de lugar, vultos passando pelos corredores vazios, clientes que desmaiavam ao tocar certos itens. Mas a história mais marcante para mim é a do Santo Antônio que queria voltar para casa. Isso, segundo meu avô, teria acontecido há cerca de 30 anos atrás. Uma senhorinha bem simples e muito educada apareceu no antiquário com uma imagem entalhada de Santo Antônio, toda entalhada em madeira. Ela queria vender. Ela parecia muito triste, mas determinada em vender. Queria um valor alto, cerca de R$800, que era um valor acima do mercado para uma imagem daquele tipo, mesmo sendo antiga. Meu avô, com aquele jeitão de negociante, ofereceu um valor justo na época, R$200. Ela hesitou muito, segurou a imagem com carinho, mas no fim, ele acha que talvez por necessidade, ela acabou aceitando e vendendo a imagem. Segundo meu avô, dava para ver nos olhos dela que aquilo doía. Ela acariciou ali o rosto do santinho antes de entregar e disse baixinho: que você encontre um bom lar, meu santinho. Depois disso, ela saiu e meu avô colocou a imagem na prateleira dos santos, ao lado de outros santos como Santa Luzia, Santa Bárbara, São Judas, São Sebastião, Nossa Senhora e vários outros santos. Mas foi aí que tudo começou. Foi aí que o estranho realmente começou, a parte sobrenatural dessa história. Todas as manhãs, ao abrir a loja, meu avô encontrava a imagem de Santo Antônio no chão. Caía sempre entre as 7 da noite e 8 da manhã, horário em que não havia ninguém ali no local, a loja estava fechada. O mais esquisito é que ele estava numa prateleira estável, cercado por outras imagens que nunca haviam caído e não caíam. E o pior, ele sempre caía em cima de um conjunto, ou melhor, de vários conjuntos de louças antigas e acabava quebrando. Meu avô começou a acumular prejuízos com aquelas louças quebradas. Chegou até a pensar em colocar câmeras, mas o local era muito antigo e mal estruturado, não tinha como. Na época não era tão fácil se instalar. Depois de semanas assim, decidiram mover ali o Santo Antônio para um canto mais isolado, num estante lá no fundo do antiquário, onde ninguém o via. E, por incrível que pareça, ele parou de cair. Mas também nunca mais despertou interesse nos clientes. Eles compravam todos os outros santos, voltavam, elogiavam a loja, mas ninguém reparava ali no Santo Antônio. Era como se tivesse sido esquecido ali. Até que anos depois, com a imagem já um pouco lascada, meio sem cor e um pouco desvalorizada, meu avô cogitou até em vendê-la por 150, só para se livrar dela. Foi quando uma mulher entrou na loja pedindo exatamente por uma imagem de Santo Antônio entalhada na madeira. Meu avô, sem pensar muito, levou ela até o fundo da loja, onde a peça estava, e mostrou ali o santo para ela. E ela empalideceu quando viu a imagem. Tirou da bolsa uma foto antiga e comparou. E era a mesma imagem. Ela começou a chorar. Esse santo era da minha mãe. Foi a única coisa que ela teve que vender. E ela nunca se perdoou por isso. Mariana, aquilo mexeu tanto com meu avô
que ele não quis nem negociar. Vendeu ali pelos 150, mas confessou para mim que daria até de graça. A moça era filha daquela senhorinha que quase 10 anos antes havia vendido a imagem, com muita dor no coração. Ela contou que a mãe já havia falecido, mas antes de partir falava sempre o quanto sentia falta daquele santinho de Santo Antônio que a acompanhou por décadas. A filha decidiu então refazer os passos que a mãe fez. Saiu procurando ali pelos antiquários em Copacabana e disse que foi guiada por uma sensação estranha, como se tivesse alguém soprando no ouvido dela onde procurar exatamente. E no fim ela encontrou ali o mesmo antiquário. Agora vem a parte mais curiosa. Desde que a imagem foi vendida de volta à família, nunca mais houve nenhuma queda misteriosa, nenhum prejuízo ali no antiquário, nenhum fenômeno sobrenatural no setor dos santos. Tudo se acalmou. Meu avô dizia que não foi a moça quem achou o santo, foi ele que fez o caminho de volta para casa. Será que ele realmente estava tentando voltar para casa? Ou será que era uma energia impregnada ali na imagem que estava ligada talvez à família e não aceitava ali outro destino a não ser a família? Segundo meu avô, tem uma lenda entre os antiquários que não é a gente que escolhe os objetos, são eles que nos escolhem. E eu, depois de ouvir essa história a vida toda, eu acredito nisso. Mariana, muito obrigada por contar. E o que você acha que havia por trás disso tudo? Um espírito, um milagre ou só mesmo coincidência? Um grande abraço e um beijo para você e todos que acompanham o canal. Eu que te agradeço pelo relato, muito obrigada mesmo. E eu não acredito em coincidências. Acho que coincidências não existem, né? E de uma certa forma eu acredito que tem uma ligação ali com essa família. Esse santo deve ter sido passado ali de geração em geração e por isso a dor, né, daquela senhora de ter que vendê-lo ali para poder talvez estar passando necessidade na época, teve que fazer isso e de alguma forma ele, né, mesmo sendo ali um objeto, uma imagem, ele conseguiu, né, uma maneira de ficar caindo, quebrando as coisas, até seu avô escondê-lo atrás, né, num local onde as pessoas não tinham uma visão dele ali, para que ele não fosse vendido, né, e esperar ali pela moça. E essa intuição que ela teve, eu acredito que não foi só uma intuição, eu acredito que foi tipo a imagem mesmo, talvez uma energia puxando ela para ali. Bom, é isso que eu acredito. E você? O que você acha aí? Deixa aí nos comentários. Vamos aqui pro próximo e último relato sobre Santo Antônio. E o relato é este aqui. O Santo Antônio me ajudou a encontrar minha aliança perdida. Oi, Mariana, me chamo Laila, sou aqui do interior de São Paulo e hoje vim te contar uma história simples, mas que para mim foi uma prova viva de que Santo Antônio realmente intercede por nós. Foi no ano passado, bem perto do Dia dos Namorados. Eu sou casada há quase 10 anos e uso a minha aliança com muito orgulho. É simples, mas cheia de significado. Acontece que um dia, voltando do trabalho, percebi que ela não estava no meu dedo. Entrei em desespero. Revirei o carro, a bolsa, o banheiro, o quarto e até mesmo o ralo da pia. Eu olhei com uma lanterna, mas nada. Chorava de nervoso e meu marido tentava ali me acalmar. Dizia que mandava fazer outra, que não tinha problema, que isso acontecia. Mas eu não queria outra. E também o problema não era a questão da aliança, mas era tudo que ela representava ali pra mim. Pedi pra São Longuinho, esperei 2 dias e nada. Foi aí que eu lembrei de uma simpatia que a minha avó fazia para a gente encontrar coisas perdidas, sempre pedindo ali a ajuda de Santo Antônio. Sim, ele também ajuda a gente a encontrar coisas perdidas. Ele não é só o santo casamenteiro aí. Ele ajuda também nas causas impossíveis. Na hora, eu me ajoelhei no meu quarto, com o coração apertado, eu falei: Santo Antônio, você que é o santo do casamento, sabe o quanto essa aliança significa para mim. Me ajuda a encontrar pelo amor de Deus.
Fiz essa oração de alma limpa, como quem conversa realmente com um amigo. No dia seguinte, eu saí para trabalhar, ainda triste porque ainda não tinha encontrado. Quando eu entrei no carro, me veio aquela sensação, uma sensação estranha, e eu decidi verificar debaixo do banco do passageiro, lugar que eu já tinha olhado diversas vezes. E lá estava ela, brilhando num cantinho, quase invisível, imperceptível. Mariana, eu não sei explicar. Eu juro que já tinha passado a mão ali, iluminado com a lanterna e tudo. Não sei se ela apareceu depois ou se Santo Antônio realmente me guiou até o lugar certo. Chorei muito e agradeci. Era como se ele dissesse, tá aqui, agora toma mais cuidado. Desde então, todo dia 13 de junho, dia dele, eu acendo uma vela e agradeço. Pode parecer bobagem para alguns, mas para quem tem fé, foi mais do que achar um objeto perdido. Foi um sinal de proteção e cuidado de Santo Antônio comigo. Queria te agradecer, Mariana, por abrir esse espaço pra gente dividir essas histórias que parecem pequenas, mas para quem vive faz toda a diferença. E eu tô curiosa para saber se mais alguém viveu isso com Santo Antônio. Um beijo e um grande abraço para você com muito carinho e te desejo todo o sucesso do mundo. Que Santo Antônio lhe abençoe. Amém. Muito obrigada pelo relato. Um beijo para você. E sim, gente, Santo Antônio, eu já ouvi falar que ele ajuda a encontrar coisas perdidas e também é ali, né, quando você pede uma coisa com fé. Eu acho que gira tudo em torno de fé. Se você não tiver fé, infelizmente não adianta você pedir nada. Porque se você não acredita ali que vai acontecer, infelizmente não adianta mesmo pedir. E eu já vi sim alguns relatos, né, de pessoas que perderam coisas, inclusive relatos aí de São Longuinho. Eu tô até para fazer algumas coletâneas aí sobre santos, ajuda divina talvez, e de pessoas, né, que estranham, né, São Longuinho não ter te ajudado, porque tem muitos relatos de pessoas, né, você faz o clássico pedido, né, pede ali pro São Longuinho e promete dar os 3 pulinhos ali se achar. E muitas das vezes funciona, né? E dessa vez foi Santo Antônio aí que ajudou. Ainda mais que era, eu acho que tá interligado também, porque era uma aliança, né? E ele, querendo ou não, é o padroeiro ali dos casamentos, né? Mas que interessante, que legal. Muito obrigada, um abraço, um beijo pra você. Muito obrigada mesmo. E, gente, essa foi a coletânea aqui sobre Santo Antônio. Espero que todos vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece do like, compartilha, hypa aí pra mim. Hype esse vídeo aí pra mim, se tiver a função de hypar, pra ajudar o canal aqui a crescer, já que o YouTube não tá entregando muitos vídeos. Eu conto aí com vocês. Quem puder ajudar, eu agradeço, ó, de coração aí todo mundo. E se tiver alguma história relacionada ao sobrenatural, quiser mandar aqui pra mim, o e-mail tá aqui na descrição do vídeo. Se quiserem me seguir nas outras redes sociais, estão todas aqui também na descrição desse vídeo. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Fui!